No programa de hoje vamos falar sobre as drogas, classificação, prevenção, tratamento, bem como a visão espírita dos vícios. Nosso convidado é Rubens Marcon. No Momento Espírita, veremos a mensagem Por que se atrasa? A Organização Mundial da Saúde considera que droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, causando alterações em seu funcionamento. Consequentemente, tanto é droga a maconha quanto a aspirina e o antibiótico. O que varia é como atua no organismo de cada indivíduo, bem como a finalidade, pois quando a droga é empregada com finalidade terapêutica, ela passa a denominar-se medicamento. Portanto, todo medicamento é droga, mas nem toda droga é medicamento. Considerando o mau uso das drogas e os transtornos que têm ocasionado, convidamos Rubens Marcon para nos falar sobre o assunto. Mas antes disso, vamos ver o Momento Espírita. Com frequência, o homem no mundo se sente desamparado. Ante os problemas que o afligem, imagina-se só. Angustiado pelas dores que vive, às vezes até duvida da bondade divina. Contudo, apenas os sentidos obscurecidos pela matéria podem explicar esse fenômeno. A espiritualidade superior ensina que junto de cada homem, Deus colocou um espírito de alto gabarito. Durante toda a existência terrena, esse autêntico anjo assiste e ampara o seu tutelado. Ele auxiliou a programar a vida terrena de seu pupilo, ampara-o enquanto encarnado, e mesmo depois no retorno à pátria espiritual. Homem algum está só no mundo. Mesmo quando as afeições terrenas falham ou desertam, esse amigo superior continua presente. Infinitamente amoroso, ele busca se fazer sentir e ouvir. Sua presença sempre pode ser percebida, desde que o tutelado o deseje. Para isso, é preciso asserenar o coração, esquecer um pouco as ardências do mundo e abrir-se às inspirações do alto. É nesse momento que uma voz cheia de ternura pode se fazer ouvir. Por que se atrasa a alma querida? Será por medo que permanece na retaguarda? Acaso receia as dores do amor maior, aquele que esquece de si mesmo? Mas as feridas do amor em estado de pureza são suaves e lucilam a alma. Gradualmente, elas plenificam e tornam luminoso quem as vivencia. Até hoje, ninguém alçou o voo rumo ao céu sem amar de forma incondicional. Por que demora a se libertar das ilusões do mundo? Teme perder suas referências ao vivenciar a renúncia aos próprios interesses? Receia não mais se reconhecer ao eleger para si o jejum das paixões mundanas? Acha que se perdoar de modo incondicional e constante, os outros abusarão de sua boa vontade? Receia mesmo algo perder de relevante ao afrouxar suas defesas? Considera que a entrega ao bem lhe tirará as bases da existência? Entretanto, foi para experienciar o bem que renasceu. Foi com o propósito de amar, amparar, perdoar e viver com pureza que ressurgiu no mundo das formas. Essa voz suave, plena de doçura, incansável em sua dedicação, sempre faz o convite ao progresso. Ela não ataca, não recrimina, apenas convida ao bem. Por ser um amor que seguiu adiante, deseja que seu amado reflita sobre suas opções
e o acompanhe rumo ao céu. Quem se dispõe a ouvir essa voz angelical, facilmente o consegue. O próximo passo é segui-la, a fim de não mais retardar a própria felicidade. Pense nisso. Por que se atrasa é o título da mensagem que está no CD número 22. Agora vamos conversar com Rubens Marcon, que é presidente do COMAS, Conselho Municipal de Assistência Social de Maringá, e coordenador do DESAN, Departamento de Socorro aos Alcoolistas de Maringá, que é uma atividade desenvolvida pela AMEM, Associação Espírita de Maringá. Rubens, é uma satisfação muito grande te receber neste programa. Você que há tantos anos está na coordenação do DESAN, que é uma atividade da Associação Espírita de Maringá, que atende alcoolistas e usuários de drogas, poderia nos dizer o que é droga? Segundo a Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer substância que, não produzida pelo nosso organismo e ingerido por nós ou injetado no nosso organismo, vai modificar o nosso sistema como um todo, mesmo que parcialmente, por exemplo, o sistema laríngeo, o sistema gastro, o sistema coronariano. Então toda a droga que vem, todo produto que vem externamente e é injetado por nós é considerado uma droga e pode ser pernicioso ao nosso organismo. Considerando o grande número de drogas que existe, né, como elas podem ser classificadas? Em 3 aspectos, normalmente, é classificado pelos estudiosos: as drogas depressoras, as estimulantes e as perturbadoras. As drogas depressoras são aquelas, então, que a gente diz que vai levar o indivíduo para baixo. Deprime, deixa ele caidinho. O álcool é um grande exemplo. Causa uma euforia inicial e depois, então, se o indivíduo tomar bebidas alcoólicas de uma certa quantidade, ele perderá a sua coordenação física, a sua capacidade de andar, de caminhar, de falar, e também perderá a sua coordenação motora, a sua sensibilidade psicológica. Fala muito mal, compreende muito mal. Então, as drogas depressoras têm essa finalidade. Já as estimulantes agem de forma contrária, levam os indivíduos a um alerta muito grande. Dentre elas, é considerada a cocaína como uma das principais. O indivíduo, quando cheira cocaína ou injeta, né, ele fica muito no estado de alerta, de insônia, de perturbação, visualizando coisas que não existem, muito grande. E as perturbadoras, elas têm a finalidade exatamente de provocar alterações no nosso funcionamento cerebral. Dentre essas drogas, nós encontramos a maconha e o êxtase. A maconha nós conhecemos, é um produto vegetal, né, natural, e o êxtase é um produto de laboratório, de comprimido, onde nas festas as pessoas tomam esses produtos e elas conseguem perturbar a capacidade de discernimento do indivíduo. E existe uma forma comum das pessoas iniciarem o uso das drogas? Existem diversas possibilidades do uso das drogas. Porém, as pesquisas atuais modificaram um pouquinho a resposta que existia até então. A resposta que existia que, em primeiro lugar, estava a curiosidade. A curiosidade levava os indivíduos, então, ao uso das drogas. Porém, hoje está em segundo lugar. As últimas pesquisas que foram, então, publicadas diz que o início da drogadição, em sua grande maioria e profundidade, está em casa, na casa dos parentes e na casa dos amigos mais próximos, principalmente através do uso da bebida alcoólica. Isso é muito sério, não é, Rubens? Seríssimo, repensar para os adultos, para a família, não é? Exatamente, porque o álcool ele é socialmente aceito. Né? As pessoas brindam, as pessoas festejam, as pessoas usam o álcool como se fosse um sinônimo de felicidade.
Mas é o contrário, porque tem o nosso filho, o nosso neto, os nossos amiguinhos, que são espíritos que estão numa faixa de imperfeição ainda muito grande, porque o nosso planeta é um planeta que está numa faixa inicial de desenvolvimento. Consequentemente, serão aqueles que poderão, então, experimentar o álcool ou as outras drogas e tornar-se um grande usuário e um dependente em profundidade. Isso porque, com o conhecimento da doutrina espírita, né, nós temos que considerar as tendências que as pessoas trazem ao reencarnar, né? Sem dúvida nenhuma. Os espíritos nos dizem que nós podemos fazer uma análise das nossas preferências hoje, das nossas ações, atitudes e comportamentos, e nós já teremos um reflexo do que nós fomos ontem. Então, se eu tenho uma tendência hoje para o tabagismo, para o alcoolismo, para as fugas através de outras drogas, é que eu já sou um espírito que veio caminhando, muitas vezes, já nesse desiderato. Cabe hoje, então, fazer um marco de mudança, de alteração de conduta, de comportamento. É quando nós devemos, então, inserir na nossa vida aquilo que é a palavra mágica, é o exercício da vontade. Através do exercício da vontade, eu deixo de fazer qualquer coisa que me é prejudicial e passo a ter um comportamento salutar na minha vida, desde que eu o deseje de forma bem dinâmica, bem profunda, com muita disposição íntima. Isso poderia ser entendido como uma prevenção? Como é a prevenção e o tratamento das drogas, Rubens? A prevenção, ela pode se dar na sociedade de uma forma ampla, na família e na sociedade. A família é o primeiro foco de prevenção. Cultivo do evangelho, dos bons pensamentos, dos bons procedimentos, né? O exemplo. O exemplo, né? Ter sim a nossa festinha, mas não regada a álcool, não ser o tabagista, não ser o mau exemplo. No trabalho, o exercício do trabalho para a juventude, as oportunidades são muito importantes. O lazer também, que algumas vezes eles se aglomeram aqui e acolá, onde a viciação está presente, é muito mais para dar ênfase a esse culto, algumas vezes às drogas, do que um lazer que projeta o indivíduo em satisfações realmente de relax, né, de bem-estar físico. E o controle também das drogas ilegais e das legais, principalmente. O nosso país, Ivone, nós temos hoje uma curva descendente para os usuários do cigarro branco, do tabaco. Porque há uma proibição legal de veiculação de propagandas, nos macinhos de cigarro vem demonstrando as doenças. Então a nossa população, nos últimos anos, diminuiu 15% o uso do tabaco. Em contrapartida, os usuários de álcool têm uma curva ascendente. Nós tivemos pelo menos 2 turmas que vieram se associar a nós, os homens, que eram os mais usuários desses produtos. A mulher, na sua emancipação social, econômica, política, aderiu de forma muito grandiosa ao uso, principalmente do álcool e, consequentemente, das outras drogas, e uma massa de juventude. Já 8, 10, 12 anos de idade, influenciado algumas vezes pela própria mídia e pelos mais velhos, já vem aderir então ao uso do tabagismo, do alcoolismo e, consequentemente, as outras drogas, é só consequência. E você vê, já é uma providência, né, que pode ser tomada. Pode. Porque a gente vê que a mídia mostra a bebida assim como algo fantástico, né? Propagandas lindíssimas, né? Pessoas bonitas. E tudo isso influi. Demais, porque quando nós observamos uma propaganda em que está lá um artista, um jovem bonito, esbelto, uma moça, né? E algumas vezes eles não fumam e não bebem, não usam as outras drogas, mas ainda fazem as propagandas pelo resultado econômico. Sim. E infelizmente levam isso para uma comunidade de espíritos que estão se projetando na comunidade terrena, como, né, reencarnando aqui para melhorar a sua performance nos quesitos do amor, da bondade, da isenção dos vícios. E por essas deficiências do nosso passado, por já gostarmos, né, por essas paixões, essas nossas emoções já acentuadas, nos deixamos levar muito mais por esse visual que depois tornam-se
correntes que nos algemam por muitos e muitos anos, viu, Ivone? Ô Rubens, qual é o ensinamento espírita sobre os vícios de modo geral? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, sob a égide dos espíritos iluminados que ditaram a nós todos o espiritismo, à luz do Evangelho redivivo de Jesus, preocupou-se com essa temática sem dúvida nenhuma. E ele fez uma pergunta, é a pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta onde está a gênese, a raiz, o nascedouro dessas viciações. E os espíritos responderam que está no nosso egoísmo. Veja bem, nós temos o hábito de falar lá no Desan que quem bebe, seja uma cervejinha, um vinho, qualquer coisa, ele não bebe para que o vizinho fique contente. Ele bebe para a satisfação própria. É a satisfação do seu ego. Aquele que fuma, aquele que vai cheirar uma cocaína, quer dar a viagem dele, quer fugir da realidade, é ele que quer fazer isso. Então é tudo egocentrismo. Parte de nós. Buscamos isso, só que de forma errônea. Porque temos formas muito produtivas de satisfação, de busca de produtividade para nós. As drogas não, elas vão nos infelicitar por muito tempo. Exatamente, porque se ele pensasse na infelicidade que esta atitude vai causar à família, né, ao próximo, e qual é a relação do mundo espiritual com as viciações? É de aproximação. Né? Quando nós trabalhamos a lei de afinidade, ou seja, o nosso pensamento busca exatamente aqueles que nos são afins. Quando eu estou com o meu pensamento que vou a uma festa onde será regada bebidas alcoólicas, que terá cocaína, heroína ou crack, consequentemente, o meu pensamento, o meu desejar, a minha vontade, faz com que se aproxime de mim espíritos do mesmo desejo, da mesma vontade. Consequentemente, é a lei de afinidade que o Espiritismo nos ensina. Então, o meu pensamento é exatamente o condutor daquilo que eu sou. Se eu estou pensando que vou, então, a uma casa religiosa, vou fazer parte, então, de um momento cristão, de uma palestra pública, consequentemente, vai aproximar-se de mim espíritos também com esse desejo. E, consequentemente, essa minha vontade, ela faz com que aqueles desejosos do contrário se afastem, os repele. Por exemplo, agora nós vamos ter a época de carnaval. O carnaval, para nós, os brasileiros, algumas vezes é colocado como uma festa leve, suave, de brincadeiras, descontraída. Porém, a espiritualidade nos informa que esses momentos são utilizados pelas falanges dos espíritos ainda muito imperfeitos, que vêm incentivar o sexo sem controle, onde as doenças proliferam, o uso do golinho primeiro e depois de uma viciação, né, muito, muito profunda. E daí, Ivone, nós temos situações gravíssimas que a droga nos leva ao suicídio consciente ou inconsciente. Temos mortes de todas as formas que imaginarmos, desde o automóvel, né, pelos acidentes, enforcamentos, afogamentos, overdose, e aí nós vamos numa sucessiva situação de que nós perdemos a vida, principalmente dos nossos jovens, de 15 a 35 anos de idade. E é possível a cura na visão espírita? Como que ela se dá? A cura é sempre possível, né? Apesar que nós falamos lá no Desan, conforme os Alcoólicos Anônimos, que nós não nos curamos definitivamente. Nós somos sempre um dependente em recuperação. Porém, é possível, a doutrina espírita nos diz que combater no egoísmo. Se a raiz está no egoísmo, esse egoísmo que eu quero a satisfação minha, o meu prazer, é exatamente buscar outros comportamentos de prazer para que esse, então, fique subtraído. Trocar, ou seja, o vício desse ou daquele outro produto por situações de trabalho, de estudo, de boas relações familiares, pelos projetos tão sociais e aceitos por nós outros que não utilizamos as drogas. Rubens, nós podemos entender que a doutrina espírita
contribui na recuperação do dependente químico? Sem dúvida nenhuma. Aquele que adentra a doutrina espírita e que consegue ler as obras básicas, estudá-las, aprofundar-se, vai encontrar recursos, ferramentas ali para uma sustentação íntima, para desejar mudanças. Então, através da doutrina espírita, nós vamos ter uma orientação segura. Ela nos leva sempre ao bem, que é o Evangelho de Jesus. Vai nos trazer sempre a fé e a esperança nas conquistas. E não o uso das drogas, que nos leva à desilusão, nos leva aos transtornos psicológicos e psiquiátricos, né? Então o Evangelho, da sua pureza inicial, aquele Evangelho que Jesus nos ensinou de fato, vai sempre realçar os valores em nós. Bem como a doutrina espírita nos esclarece o porquê da vida. De onde nós viemos, onde nós estamos, para onde iremos após a morte. Isso é fundamental, Ivânia, porque aquele que morre, subtraindo-se à vida pelo uso de drogadições, depois da morte ele vai ter muita angústia e muito sofrimento, muita desolação. Então isso já nos esclarece, poxa, então eu devo mudar o meu comportamento, ter um comportamento mais digno, mais aliado às condutas que nos traz produtividade espiritual para que eu não sofra após a morte. E também vai nos esclarecer sobre a pluralidade das existências. Nós já reencarnamos na Terra ou em outros locais, de acordo com a providência divina, muitas vezes. E o faremos ainda tantas vezes quantas forem necessárias para que sejamos um espírito melhor, um espírito mais perfeito. Então tudo isso nos promove como espírito, além de conhecermos a comunicação entre os ditos vivos e os mortos. Livros maravilhosos nos orientando sobre a felicidade após a morte e sobre a infelicidade que encontramos no uso das drogas. O conhecimento do Espiritismo nos faz valorizar uma existência na Terra, né? Isso é muito importante. E aproveitá-la de forma muito profunda. Isso. Só não o fazemos se formos negligentes mesmo. Uhum. Mas o conhecimento da doutrina espírita nos dá esse arcabouço, né? Essa força íntima de lutarmos contra essas imperfeições e buscarmos o melhor. E como que o homem pode vencer as suas más tendências, suas más inclinações? Allan Kardec perguntou também aos espíritos como fazer isto. E a resposta foi assim de uma simplicidade, de uma singeleza, sabe, Ivone? Que nós ainda não conseguimos adicionar às nossas vidas. Diz ele que é através do exercício da nossa vontade. Por isso que lá no grupo de autoajuda nós falamos para as pessoas que estamos lá, para incentivá-los a ter a vontade de mudar o seu comportamento. Porque nenhuma fala, nenhum exemplo vai ter o resultado se o indivíduo não quiser. Né? Tem que partir dele, né? Exatamente. E aí é onde a doutrina espírita nos entra, despertando essa vontade em nós. Porque se eu sei que após a morte a vida continua, ela não acaba ali quando a lápide do túmulo se fecha, poxa, então eu tenho quase que a certeza e a obrigação de me conduzir de uma forma honesta, séria, humilde, respeitosa, para que amanhã estejamos numa condição de felicidade, junto com os nossos entes queridos na espiritualidade. Reflexões importantíssimas para todos nós, né? Porque quem de nós não tem um viciozinho, né? Se é que existem viciozinhos, né? São vícios, né, Rubens? Nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco, convidamos para que assistam este e outros programas já exibidos no site amemmaningá.com.br e muita paz a todos.